Há coisas na Bíblia que despertam, eventualmente, a sua curiosidade, né? Estudando a Bíblia, eu cheguei à conclusão que nós precisamos entender as palavras ditas no seu contexto. Um tema que eu vou falar hoje é amar ao mundo e não amar o mundo. Parece que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Veja só, aquele versículo que nós sabemos de memória, ou decor, desde criança, é porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nós sabemos isso de memória. Então, Deus amou ao mundo, mas o mesmo autor do Evangelho de João escreveu a primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, e é curioso que ela escreve alguma coisa que parece entrar em contradição com aquele versículo que você sabe de memória, porque 1 de João 2,15 diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, pastor, devemos amar ou não? Não é? Se Deus é o nosso exemplo, Ele amou o mundo, e por que João está dizendo, não ameis o mundo? É daquelas coisas que parecem contradição, mas que não são, não é? Então, como é que nós vamos pensar nisso? Deus amou ao mundo e pede que não amemos o mundo. Agora, em que sentido Deus amou ao mundo? Vamos entender isso. Ele amou ao mundo pensando em nós, nossa humanidade caída. Nós estávamos perdidos, Ele nos amou a nós. Então, Deus amou ao mundo no sentido das pessoas que Ele viu perdidos sem a salvação. Agora, por que João, então, pede que nós não amemos o mundo? Qual é esse o sentido? Por isso que o texto tem que ser interpretado dentro do seu contexto. Se você for para a primeira epístola de João, capítulo 2, no verso 15, diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Depois ele vai explicar em que sentido a palavra mundo encaixa-se aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Seu texto, que pode ser mais moderno do que o meu, deve ter outros adjetivos, mas essa palavra que aparece na versão de Almeida atualizada, concupiscência, é o desejo forte da nossa inclinação pecaminosa, não é? Concupiscência da carne é o desejo forte da nossa natureza pecaminosa, nossa inclinação ao pecado. A concupiscência dos olhos é a nossa sede, a nossa cobiça materialista, sede por ter, não é? Consumismo exacerbado, e a soberba da vida é a nossa sede de poder e controle sobre outros, não é? Então, a trilogia chamada sexo, dinheiro e poder, é isso que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa trilogia, sexo, dinheiro e poder, não significa que o sexo em si seja necessariamente errado ou pecaminoso, ou o dinheiro ou o poder, mas é a aproximação distorcida dessas coisas que deviam ser bênção, mas que acabam por se tornar distorcidas por causa do pecado do homem. A trilogia, sexo, dinheiro e poder, na sua distorção, por causa do pecado do homem. Procedência dessas inclinações é maligna. Então, amar estas coisas é amar ao mundo. Quando ele diz, não ameis o mundo, ele está dizendo, não tenham os mesmos valores que eles têm. Esse sistema iníquo de valores, que glorifica o prazer carnal, a questão de materialista, de ter para ser, ou a questão do poder, não é? Fatalmente você vai ser tentado numa das três áreas,
Numa das 3 áreas você vai ser mais tentado do que nas outras, que é a área moral, a área da imoralidade sexual, da perversão, ou a área do consumo, de ter, a ganância, ou a área do poder. Tem gente que tem mais problema com o poder, com qualquer outra coisa. Tem gente que tem problema com dinheiro, né? E tem gente que tem problema na sua concepção de como viver a sua sexualidade. E isso é muito distorcido na sua vida, não é? Esse sistema de valores corrompido seduz e escraviza as pessoas, não é? Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E o príncipe deste século, o Deus deste século, que é o diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos para que fiquem presos naquilo. É interessante que Deus ama ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Agora, Ele não ama este mundo corrompido, Ele quer salvar-nos da corrupção do mundo. É nesse sentido que você não deve amar o mundo corrompido por causa do pecado, não é? Mas Deus nos ama. É como dizer, Deus ama ao pecador, mas abomina o pecado. Isso é muito importante que eu saiba disso. Deus te ama, mas Deus não ama as coisas erradas que você faz. Deus te ama, mas Ele não quer que você continue a viver no pecado. Por quê? Continuadamente vivendo no pecado, você caminha para a destruição e para a alienação completa de Deus. Não é? O inferno que é você estar alienado para sempre de Deus. Isso é o inferno. Não é? O céu que é você estar em comunhão eterna com esse Deus santo, justo e maravilhoso. Então, como Ele não deseja que nós fiquemos eternamente perdidos e nos ama, Ele enviou Jesus. E Jesus ama a todos, mas Ele não ama o pecado. E Ele vai ser justo juiz para condenar aqueles que se apegaram ao pecado e deram costas para Ele, porque Ele é justo. Então, meus queridos, é interessante como que o amor de Deus e a sua ira não estão em contradição, não é? Então, é importante que eu entenda que Deus é justo. Sabe que o grande problema hoje é que a igreja está querendo ser aceite, não por Deus, mas pelo mundo. Muitas vezes, nós estamos preocupados em agradar ao mundo e não agradar a Deus. E essa é uma situação muito interessante, não é? Deus ama ao mundo, mas pede que não amemos o mundo, porque Ele ama o pecador, mas não ama o pecado, não é? Sabe que Jesus veio para este mundo, enviado por Deus, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. E nem reconheceu quem Ele era. João 1:10 diz isto. Ele veio para o que era seus, o povo da aliança, o povo de Israel, mas os seus não o receberam. João 1:11. Mas uma coisa acontece: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando recebemos Jesus, somos adotados na família de Deus, ou seja, nós nascemos de novo, né? Então, agora, se somos filhos, devemos ser parecidos com o Pai e com o Filho do Pai, que é Jesus. Agora, uma coisa que é interessante, Jesus não disse que se nós nos tornássemos como Ele, nós seríamos populares. Jesus nunca disse que se nós fôssemos como Ele, que o mundo nos compreenderia, que nós íamos nos tornar celebridades, que iríamos ter muitas visualizações e muitos likes. Não disse isso. Olha só o que Jesus diz em João 15:18-19, e aí é que eu queria que você parasse para pensar que essa relação com o mundo, de amor ao mundo, é perigosa. João capítulo 15, se você que está chegando à fé nunca ouviu isso, é bom que ouça. João 15, você pode ir lá no versículo 18, João 15:18. Vou ler para você, João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
Eu não sei por que tem tanta gente preocupada em ser amado pelo mundo. Quanta gente está modulando o seu discurso para não ser odiado pelo mundo. Não é interessante? Não é? E sabe que com isso nós acabamos por trair a nossa fé. Não é? Ora, se nós somos filhos, devemos ser parecidos com Jesus. Assim, devemos ter como modelo o Filho e esperar que, vivendo como Jesus e fazendo o que Ele faz, nós devemos esperar a mesma reação que o mundo teve em relação a Jesus, que foi rejeição, confrontação, crítica e perseguição. Né? Nós não devemos ser perseguidos por sermos maus, nós não devemos ser perseguidos por sermos desonestos, nós eventualmente seremos perseguidos exatamente por sermos íntegros, por defendermos o que é correto e falarmos a verdade, ainda que em amor. Então, às vezes nós queremos ter um discurso que o mundo aceite. E para isso, nós não pregamos mais sobre pecado e arrependimento, porque ninguém quer ser confrontado com um problema que tem e que não quer admitir e quer perpetuar. Nós não estamos aqui para massagear o seu ego e dizer, continue na sua zona de conforto pecaminosa, porque Deus é amor. É porque Deus é amor, é que Ele não quer que você continue a viver no pecado. É porque Deus é amor, é que às vezes Ele pega e quebra. Lembra que nós falamos no culto da semana passada da tarde, que Ele teve que quebrar Jacó, para que Jacó deixasse de ser Jacó e passasse a ser Israel. Jacó, que significa enganador, suplantador, traiçoeiro, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Como é que ele prevaleceu? Diz o Oséias que ele chorou e ele pediu mercê, pediu graça de Deus. Sabe? Às vezes Deus nos quebra, mas não é porque Ele é sádico, é porque Ele quer restaurar-nos, é porque Ele quer transformar-nos. Então, nesse sentido, quebrantamento é bênção. Sabe que um dos avivamentos que aconteceu na América e que teve uma grande influência missionária, começou com pessoas orando, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. E Ele ouve, mas Ele ouve porque Ele quer tornar você uma pessoa nova, com uma nova visão, com um novo amor, com nova devoção. Eu estou muito incomodado que a igreja do século 21, ela não quer ser amada por Deus, ela nem sabe ser amada por Deus às vezes, ela quer ser amada pelo mundo. Daí o discurso tão popular, que você vê de alguns líderes religiosos que as pessoas aplaudem, mas eles comprometem essa visão que nós estamos a pregar hoje. Devemos amar ao mundo, mas não amar o mundo. Sabe? Isso é muito difícil, é um grande desafio. A igreja vai se mundanizando, ou seja, vai cultivando e assimilando os valores do mundo para não contrastar com ele, para não impactar, não chocar e não confrontar. Eu tinha uma colega muito querida no secundário, que ela sabia que eu não era católico, eu estudava num colégio salesiano. Agora eu, com essa cara de oriental, né, ela falou assim, você deve ser de alguma daquelas seitas orientais que fala só coisas bonitas. Não é? E tinha mesmo. Mas uma das coisas bonitas que essas seitas orientais, eu não vou citar o nome, uma questão ética, dizia não há pecado. Pecado não existe. Isso é confortável, todos querem ouvir que o pecado não existe, logo eu não sou pecador, logo não estão perdidos, logo eu não preciso mudar nada. Eu posso continuar como estou. Não é? Quantas vezes eu não sou tentado a dizer, não, continue, está tudo bem, eu quero que você esteja bem. Claro que eu quero que você esteja bem, mas por você estar realmente bem, você vai ter que se arrepender no pó e na cinza, pedir misericórdia e graça de Deus e ser transformado e libertado. Há pessoas que vêm aqui e querem que o pastor diga, não, meu filho, está tudo bem, olha, tudo bem, continue com a sua vida imoral. Continue com a sua perversão sexual. Continue a viver com o sexo que não tem nada a ver com o casamento. Você quer que eu seja moderno? Eu não sou moderno, meus queridos. Se eu for bíblico, eu vou dizer que sexo fora do casamento é pecado de acordo com a Bíblia, e quem o faz está indo para o inferno. Ou se arrepende e pede graça e é transformado, ou está indo a passos largos para o inferno.
Ai, pastor, eu não sabia que o senhor era tão conservador. Não, eu sou bíblico. Não gostou? Conversa com Deus. Vai lá no cantinho falar com o menino Jesus que inspirou a Sagrada Escritura. Fala assim, o senhor disse isso mesmo? Disse, meu filho, está escrito. Santidade do sexo. Está escrito. Ai, a igreja não vai ter mais jovens, porque hoje jovens todos fornicam. Ah, é? Eu sei de jovens que são santos, estão realmente esperando no Senhor, encontrar a pessoa certa, se casar santamente, de acordo com a orientação de Deus, e reproduzir os valores do reino de Deus na sua família. É minoria? Ninguém disse que nós seríamos maioria. Nós devemos ser uma minoria, agraciada por Deus, transformada e santificada pelo Espírito Santo. Não é fácil, não é? Nós remamos contra a correnteza. Se alguém ouvir isso no YouTube, vai vir um chover de críticas ao pastor da Primeira Igreja Batista do Porto. Tranquilo? Se o mundo me odeia, é porque eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Jesus. Amém por isso. Não é? Você pertence a Jesus, não espere que o mundo te abrace, você é muito popular, você é muito modernoso, você é muito liberal. Cuidado com isso. Eu sei que é um desafio estar pregando isso aqui. Mas essa é a fé da Primeira Igreja Batista do Porto. Nós temos a Bíblia como autoridade de fé e prática. Não gostou? Não brigue comigo. Converse com Deus, Ele que inspirou a Sagrada Escritura. Mas para o seu bem, para que você seja transformado, salvo, mudado no seu coração. Esse evangelho soft e permissivo, que não confronta o pecado e as consciências da carne, é um falso evangelho. Esse evangelho que é um evangelho da prosperidade e não confronta a ganância e a vaidade do homem, não é o verdadeiro evangelho. É um falso evangelho. O evangelho que se alia ao poder que está por aí e vende a alma até o diabo para continuar dominando pessoas e dinheiro e tal. Isso não é o verdadeiro evangelho, meus queridos. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, da cruz de Jesus, que traz-nos graça. E é disso que eu e você precisamos desesperadamente para enfrentar o nosso velho eu, para enfrentar os nossos vícios, para enfrentar o nosso mau feitio, para, Senhor, transforma a minha vida. Faz-me objeto especial da sua graça e do seu amor. Como disse Jacó naquela luta com o Senhor, ele diz assim, Senhor, eu não vou te deixar se o Senhor não me abençoar. Qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E dizendo Jacó, diz assim, sou mesmo um enganador, sou mesmo suplantador, sou mesmo traiçoeiro, Senhor, esse sou eu. Eu vivi fugindo de mim mesmo, mas esse sou eu. E sabe, já não te chamarás Jacó. Porque você pediu graça nessa luta. Então você vai se chamar Israel. Você lutou com Deus e prevaleceu. Quando pediu graça, misericórdia, favor do alto. Você sabe que o texto continua dizendo que nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Sabe por quê? Tinha sido quebrado. Eu prefiro que você vá manco para uma nova vida, do que continue inteiro achando que está tudo bem quando você está longe de Deus e no pecado, se auto-enganando, enganando toda a gente. Não faz sentido. Verdadeira libertação é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não essa liberdade que estão pregando por aí. Isso não é liberdade, isso é escravidão disfarçada com uma tarja liberdade. Por detrás está o diabo querendo escravizar juventude, casais, famílias, impérios e reinos, debaixo do seu domínio maligno. Sabe, irmãos? Você é de Deus, você é livre. Você é de Deus, você é agente da reconciliação. Você pertence a Deus, por isso o mundo te odeia. Por isso o diabo quer te ver derrotado. Por isso que ele quer que você saia fora da igreja. Por isso que ele quer que você viva no engano do pecado. Por isso que às vezes você quer a cabeça do seu pastor, porque ele te confronta com coisas que você não quer admitir. Sabe? Meus queridos, é assim, hoje está muito perigoso ser cristão. Mas não é qualquer cristão. Ser um cristão
que se identifica com Jesus, com as verdades do Evangelho, que as vive e as prega sem medo. A igreja deixou de ser aquela igreja que era a igreja primitiva. Nós, como primeira igreja batista do Porto, somos desafiados a voltar ao primeiro amor. Sabe, a voltar àquela igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que era, ao mesmo tempo admirada, era temida. Sabe por quê? Você lembra de quando Ananias e Safira, que eram uns crentes daqueles muito marotos, não é? Muito malandros, que quiseram dissimular uma piedade falsa, e Pedro sabia que havia a mentira em Ananias e Safira, caíram aos pés dele. Sabe o que aconteceu? Toda a gente ficou com medo. Atos capítulo 5, verso 11, que depois daquele episódio de que tanto Ananias quanto Safira caíram duro nos pés do apóstolo, porque eles mentiram ao Espírito Santo. E o que aconteceu é que quando as pessoas souberam o que aconteceu no seio da igreja, não é? Versículo 11 diz: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. A igreja devia ser temida, não odiada só, mas temida. E muitos sinais, versículo 12, e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes, olha só, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles tinham medo. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. As pessoas têm que olhar para os crentes assim, eu não me atrevo, mas que há uma coisa especial entre eles, que há algo que não temos visto, que eles se amam, e eles amam a esse Cristo que ressuscitou, eles são diferentes. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres agregados ao Senhor. Alguns, não é para mim, mas outros assim, é o que eu estou a precisar, e a igreja crescia. A igreja crescia, ela causava impacto, mas o mundo continuou odiando a igreja. É interessante que o mundo continuou, olha só, era uma igreja de impacto que incomodava o mundo, incomodava as autoridades religiosas. Olha lá, a partir do versículo 17, os apóstolos são presos, não é? E sabe o que disseram os apóstolos quando foram proibidos de anunciar o Evangelho? Eles afirmaram no versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe por quê? Eles não queriam ser amados pelo mundo, eles queriam fazer a vontade de Deus. Então, foram perseguidos pelas autoridades. O poder político também os perseguiu. Olha só o capítulo 12, você vai ver que Tiago, o apóstolo, foi morto e Pedro está preso, também com vistas a ser executado. O poder político também estava contra a igreja, e o poder econômico também se voltou contra a igreja. Atos capítulo 19, quando Paulo pregou em Éfeso o verdadeiro Deus, o sindicato daqueles que faziam nichos da deusa Diana se reuniu e montou um movimento contra Paulo e os crentes. Sabe que quando a igreja prega o verdadeiro evangelho, há transformação e há impacto, e há interesses poderosos, econômicos, que vão se voltar contra a igreja. E aconteceu. Sabe, meus queridos, nós não estamos aqui para sermos os mais queridinhos dos médias. Cuidado com isso. A tentação de a igreja estar na moda, de ser celebridade, dos pastores e cantores gospel serem celebridade. Será que nós não estamos amando mais ao mundo do que a Deus? Será que já nos esquecemos de que, como imitadores de Cristo, o mundo nos odiaria? Por que eu quero o amor do mundo? É porque eu estou sendo seduzido pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Meus queridos, cuidado com isso. Isso é uma tentação para mim e para si. E Deus diz: não ameis, porque tudo que há no mundo passa, mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanece eternamente. Ou nós temos uma visão transcendente, não é só do aqui e agora, dessa efêmera existência, que com muita saúde vamos chegar aos 90 e poucos,
mas nós vamos perder de vista a eternidade. Meus queridos, sabe, como amar ao mundo e não amar o mundo? É só com o verdadeiro amor do Pai. Sabe, você tem que ter a segurança de que o mundo pode te odiar, mas há um Deus todo-poderoso que te ama, a quem você pertence. E por pertencer a Ele, é com ciúme que anela o Espírito Santo que Ele fez habitar no seu coração. É por isso que quando nós estamos contemplando pecado, a vaidade, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós fomos selados porque nós lhe pertencemos. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Humilhai-vos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, sujeitai-vos à graça de Deus. Ele nos chama de volta à sensatez, como crentes que nós somos. Sabe que às vezes, em nome de ministérios, em nome de instituições ditas cristãs, nós estamos amando o mundo. Não podemos, meus queridos. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo perdido, mas não amar esse sistema corrompido que vai realmente minando a pureza da nossa fé e do nosso evangelho. Não permitamos. Meus queridos, eu sei que é um grande desafio para si e é para mim também. E eu termino indo convosco para um texto que eu sempre gostei, sempre foi um desafio na minha vida, Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo, e não é João, agora é Paulo falando em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, com esse sistema mundano, corrompido, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente renovada é a mente inundada pela palavra de Deus. A mente renovada é aquela iluminada pelo Espírito Santo e transformada na sua cosmovisão, na sua leitura de realidade. Transformação pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, na qual você, como cristão, é convidado a viver e a desfrutar. Meus queridos, essa é a realidade. Ame o mundo, mas não ame o mundo. Como é isso? Ame ao mundo, mas não ame o mundo. É amar o mundo perdido, mas não amar esse sistema de valores corrompidos, que pode corromper-te se você se inclinar com o coração para Ele. Deus nos chamou com santa vocação para sermos só dEle. E se o mundo te odeia, lembre, odiou o teu mestre, e você não é maior que o seu Senhor. Se perseguiram a Ele, vão te perseguir também. Nós não gostamos disso. A perseguição é dolorida, é triste. Há irmãos a padecer em prisões, em países totalitários, intolerantes à fé. Nós vivemos numa pseudo-liberdade. Há um gap de liberdade aqui na Europa que está cada vez mais diminuindo. E nós sabemos que vêm dias difíceis, mas a igreja sobreviverá. Ela sobreviverá porque ela pertence ao Senhor Jesus. Ame ao mundo sem amar o mundo. É um grande desafio. Isso pode ser enfrentado pela graça de Deus, a quem devemos dar toda a honra, toda a glória a Ele. Nós vamos terminar cantando, toda a glória seja dada a Ele.